Ele sussurrou quase num sopro. Eu sonho e imagino você. As pontas dos seus dedos percorriam minhas costas devagar, acendendo cada nervo do meu corpo. Antes que eu reagisse, Lip me puxou pelo braço e me levou para um corredor quase vazio. Minhas costas bateram suavemente na parede e ele ergueu minhas pernas encaixando-as na sua cintura. O beijo veio urgente, profundo, como se ele finalmente tivesse deixado cair a fachada de controle. Nós estávamos pegando fogo. A tensão era absurda, mas simplesmente não conseguimos parar. O mundo parecia desaparecer ao redor. Continuamos nos beijando até que ele me colocou no chão. Sem fôlego, perguntei: O que foi? Vamos para casa. Disse baixinho num comando que arrepiou minha alma. Um sorriso me escapou, minhas pernas quase cederam. Lip percebeu, segurou minha mão com cuidado e me guiou até o carro, como se cada passo já fosse parte da sua promessa. Eu me aproximei devagar e sentei no colo do Lip, sentindo as mãos dele envolverem minha cintura. Nos deitamos na cama e continuamos nos beijando. Lento, terno, enquanto ele acariciava meus cabelos e deslizava a mão pelas minhas costas, num carinho que me desmontava por dentro. Aos poucos, minha respiração foi ficando leve. Tão leve que meus olhos se fecharam sem eu perceber. Adormeci nos braços dele, sentindo que ali era exatamente onde eu queria estar. Um susto. Por um segundo não reconheci o quarto, até lembrar que ainda estava no quarto do Lip. Meu coração disparou, mas levantei com a maior elegância que consegui fingir naquela hora e voltei para o meu quarto. Já tinha amanhecido, então me arrumei para a faculdade. Escolhi a roupa, peguei uma maçã e fui. Quando saí de casa com a maçã na mão, percebi que estava de jaqueta rosa. O produtor desse filme claramente não revisa figurino. Quando cheguei a Suzy, já veio com aquele sorriso e questionou o nosso sumiço na noite passada. Eu corei na hora, mas expliquei que eu passei mal e não queria incomodar. Ela riu debochada. Depois da aula, deixamos a Suzy em casa e eu voltei para a minha. O celular passou a tarde inteira vibrando, mas eu simplesmente preferi ignorar e dormir. Quando anoiteceu, acordei com o celular tocando como se estivesse me cobrando aluguel atrasado. Atendi meio zonza, falando igual quem saiu de um coma de 5 minutos. Era a Suzy. Ela disse: Amor, notícia quente. Os pais do Jackson viajaram e ele marcou uma festa para sexta às 7 da noite. Eu só pensei: mal acordei pra vida e essa doida já tá me empurrando para outro rolê. Quando desliguei, joguei o celular de lado e voltei a dormir na mesma velocidade que brasileiro dorme depois do almoço de domingo. Instantâneo. Porque, sinceramente, eu só queria descansar. Amanhã eu lido com a festa e com a vida. Quando finalmente terminei a última avaliação, a Suzy foi comigo para casa me ajudar a escolher a roupa da festa. A missão era clara: ficar linda sem parecer que eu estava planejando nada demais. O que obviamente era mentira. Depois fomos para casa dela com a desculpa clássica de que eu ia dormir lá. Dona Alice deixou sem suspeitar. Eu sabia muito bem que não iam me deixar sair à noite sem o Lip saber. E, sinceramente, eu queria uma noite sem ele colado em mim. Queria respirar. Queria o Jackson. Então mentimos. E naquele momento eu me senti absurdamente esperta. Nível protagonista de novela das 9, nem me senti culpada. Eu estava cansada daquela vigilância disfarçada de cuidado. O Lip nos deixou na casa da Suzy sem desconfiar de nada. Eu me despedi com a maior naturalidade do mundo, por dentro achando que tinha enganado o sistema. Ingênua? Talvez. Convencida? Com certeza. Às 7 da noite foi o Jackson quem nos levou à sua festa. Pelo menos para a mãe dela contamos a verdade. Uma mentira a menos na conta e também porque ela não ia mandar um guarda-costas atrás da gente. A festa estava cheia. Gente da universidade para todo lado. Muito gato, muita vaca. Equilíbrio é tudo. O som estava bom, a bebida melhor ainda. E aquela sensação de liberdade me deixou leve demais. 11 da noite, a casa estava ainda mais cheia. Jackson me puxou para o quarto e eu fui. Não neguei. Entre beijos e mãos nervosas, eu pensava se aquilo era certo. Mas pensava baixo, porque o momento estava bom. Eu estava meio zonza pelo álcool, consciente ainda, mas com o coração confuso. Quando ele tentou tirar meu vestido, eu não ajudei.
e também não afastei. Só que algo estava errado. Estava gostoso, sim, mas não era aquilo. Não era a chama. Não era o incêndio que eu sentia quando o Lip me tocava. Era morno. E isso me incomodou mais do que se fosse ruim. E então, do nada, a porta do quarto abriu. Um homem alto entrou. E naquele segundo meu estômago afundou, como se eu tivesse acabado de perceber que a conta da noite ia chegar. E não ia ser barata. O susto foi tão grande que meu corpo inteiro gelou. Quando vi o Lip ali, parado, com aquele olhar que misturava raiva, medo e decepção, meu estômago afundou. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, tudo virou caos. Ele empurrou o Jackson. Gritou meu nome. Eu gritei de volta. Mandei ele sair. Disse que ele não tinha direito nenhum, porque naquele momento parecia mesmo uma invasão. Uma quebra violenta de algo que eu estava tentando controlar sozinha. Quando ele me pegou no colo, eu senti raiva. Muita. Vergonha também. Eu gritava, xingava, mandava me soltar. Não era só pelo Jackson. Era por mim. Pela sensação de estar sendo tratada como alguém que não sabe decidir. As pessoas em volta não ligavam. Estavam bêbadas demais. E isso só piorava tudo. No carro, eu falei demais. Joguei tudo na cara dele. Chamei de motorista, disse que ele não mandava em mim, que eu era adulta. Cada palavra saía misturada com orgulho ferido e confusão. No fundo, eu queria que ele me ouvisse. Mas eu não sabia explicar o que eu mesma não entendia. O álcool, o cansaço e o peso daquela noite me venceram. Eu dormi. Quando acordei brevemente, já em casa, senti braços me carregando com cuidado. Fui colocada na cama como se fosse de vidro. O toque dele era o mesmo de sempre. E isso doeu mais do que a briga. Porque ali, naquele silêncio, eu percebi. Eu não queria o Jackson. Eu não queria aquela festa. Eu só queria provar pra mim mesma que eu podia escolher. E talvez eu tenha escolhido tudo errado. Acordei com a cabeça latejando, como se alguém tivesse apertado o botão de reiniciar do meu cérebro sem aviso. Ouvi a voz da minha governanta e só então percebi que estava em casa. Procurei meu celular pela cama inteira e não encontrei. Aquilo me deixou ainda mais nervosa. Resolvi levantar e me preparar para o dia. Minha mente insistia em repetir imagens soltas, confusas demais para eu saber se eram lembranças ou invenções da minha cabeça. Pensei que um banho talvez colocasse tudo no lugar antes que eu tivesse coragem de encarar a realidade. Procurei o celular de novo. Nada. Peguei o tablet e foi ali que o choque veio. Era sábado. Meu coração acelerou. Tudo aquilo tinha acontecido de verdade. Fui até a cozinha tentando parecer normal, mas por dentro eu estava em pânico. Sentei-me na copa e esperei alguma reação da minha governanta. O silêncio dela me deixou ainda mais culpada. Quando finalmente falou, foi com uma calma que doeu mais do que qualquer bronca. Ela sabia de tudo. Sabia da festa, do álcool, do quarto, de mim. Ali caiu a ficha do tamanho da besteira que eu quase tinha feito. Descobri que só não fui mais longe porque o Felipe insistiu em ligar para a casa da Suzy. Aquilo me deixou dividida entre alívio e raiva. Parte de mim queria agradecer. A outra queria desaparecer. Soube que ele estava no quintal e tive o impulso de ir até lá, mas parei antes. As lembranças da noite anterior voltaram todas de uma vez. Vergonha, orgulho ferido, confusão. Decidi que pelo menos naquele fim de semana eu não queria vê-lo. A Suzy apareceu mais tarde para devolver meu celular e minhas coisas. Me encontrou deitada, exausta, ainda tentando organizar a cabeça. Ela se desculpou, mas eu sabia que a responsabilidade era minha. Eu quase transformei algo importante da minha vida em só mais uma noite vazia. Depois que ela foi embora, tranquei a porta do quarto. Meu fim de semana virou um ciclo repetitivo de quarto e cozinha. Eu estava envergonhada demais para encarar o Lip. Na segunda-feira, sem aulas por causa da semana de correção, resolvi usar a piscina. Fazia tempo que eu não entrava nela. E, sendo honesta comigo mesma, eu sabia que o Felipe estaria pelo jardim. Escolhi um biquíni que não deixava muito espaço para a indiferença. Me acomodei na espreguiçadeira com o protetor solar e não demorou nada para ele aparecer.
Pedi ajuda para passar o creme nas costas, fingindo naturalidade. Quando as mãos dele tocaram minha pele, meu corpo inteiro reagiu sem pedir permissão. Arrepios, calor, uma sensação familiar demais para ser ignorada. O toque dele era cuidadoso, demorado, quase íntimo demais para algo tão simples. Quando ele se afastou, deixei-o ali, confuso, aceso, em silêncio.